O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe das Missões, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a memória, o dia de São Francisco Xavier. São Francisco, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, eles são padroeiros das missões dentro da nossa Igreja Católica. São Francisco Xavier, ele nasceu no dia 7 de abril do ano 1506, no Castelo de Xavier, na Espanha. Aos 18 anos, ele foi para Paris, onde ele estudou, tornou-se doutor e professor, e por causa de toda essa sua formação, ele era um homem muito vaidoso e ambicioso. Até que uma certa vez, ele faz amizade, que também é um santo, um grande santo, Santo Inácio de Loyola, e aquela amizade foi meio que mudando o seu coração. Por aqui nós já podemos ver o que é um verdadeiro amigo. Não é aquele amigo de farra, de bebedeira e por aí vai. É aqueles que querem o nosso bem. É aqueles que desejam o céu para nós, a nossa conversão. Existe amor maior do que desejar o próprio Deus ao outro? Não, não existe. Então foi esse o trabalho da amizade de Santo Inácio para com São Francisco Xavier. E certa vez Santo Inácio disse para ele: Francisco, de que adianta conquistar o mundo inteiro, mas você perder a sua alma? Aquelas palavras para São Francisco de Xavier foram tão fortes, mas tão fortes que aos poucos ele foi abrindo o seu coração a Cristo, e ele entrou nesse caminho de conversão. O seu coração almejava cada vez mais a santidade, até que ele se tornou padre, e como padre e amigo de Santo Inácio de Loyola, ele é cofundador dos jesuítas, ou a Companhia de Jesus, como os muitos conhecem. Mas por que São Francisco Xavier se tornou padroeiro das missões? Justamente por causa do seu amor, do seu desejo de querer levar Jesus a todas aquelas pessoas que não conhecem. Que ser missionário é isso, levar a Jesus aonde ele não chegou, levar a Jesus naqueles corações que ainda não se abriram a ele. Então assim ele fez, e ele ficou conhecido como o São Paulo do Oriente, porque São Paulo evangelizou o Ocidente, e São Francisco Xavier ficou conhecido como São Paulo do Oriente, porque foram as terras que ele evangelizou. Passou pela Índia, por vários países,
passou pelo Japão. No Japão ele aprendeu aquela língua justamente para facilitar o seu trabalho missionário. E depois ele estava almejando evangelizar a China. E no caminho para lá, numa ilha, devido a uma febre que ele estava passando e o cansaço, infelizmente, São Francisco Xavier acabou falecendo com apenas 46 anos de idade. São Francisco, ele tem algo que nos ajuda nesse tempo em que nós estamos vivendo. Qual que é o tempo litúrgico que nós estamos vivendo na igreja? O Advento. Por isso aqui a coroa, à medida que essa festa vai se aproximando, a festa do Natal, uma vela vai sendo acesa a cada semana. O presépio, a cor litúrgica que é o roxo. Hoje nós estamos de branco por causa de São Francisco Xavier. Então esse tempo ele vai expressar justamente a preparação, acolher aquele que vem ao nosso encontro. Muitas vezes nós culpamos o outro, nós culpamos o padre que está fazendo uma homilia. A homilia desse padre não me tocou. Culpamos o catequista, essa catequese não me tocou. Culpamos os músicos, esse repertório aí não gostei, gostaria que fosse outras músicas. Nós sempre culpamos aqueles que anunciam a palavra de Deus. É bom, assim como um professor, né? Que tem aquele professor que parece que abre a nossa mente e coloca todo o conteúdo, mas tem aqueles professores que não são assim. Assim também são os padres. Tem aqueles que são mais práticos, que nós gostamos, e tem aqueles que não. Os músicos a mesma coisa. Tem uns que nós gostamos e outros não. Mas acima de tudo isso, e apesar desse detalhe, existe algo interessante nesse processo de conversão. A palavra de Deus, para ser semeada, ela precisa de um bom terreno. Se o seu coração está fechado, meus irmãos, pode vir um papa aqui pregar pessoalmente para você, que não vai servir para nada. Você precisa se abrir ao coração de Deus. Então, como eu estava falando para vocês, a vida de São Francisco Xavier nos ilumina nesse tempo, porque o advento é aquele que há de vir, é aquele que vem, Jesus que veio ao nosso encontro. Mas também Jesus, ele é trazido por todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Muitas vezes Jesus, ele já foi trazido para nós, mas nós não, por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, não abrimos o nosso coração a ele. Então o exemplo que nós precisamos seguir é o exemplo de São Francisco Xavier. Diante de uma palavra tão forte, de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma? Nós devemos nos abrir a esta palavra que é o próprio Cristo, e aos poucos, meus irmãos, nós vamos nos convertendo e vamos entrando nesse caminho de santidade. E é uma coisa automática, você se abre ao Espírito Santo e ele vai conduzindo a sua vida, ao ponto de você ter o mesmo desejo que os santos tiveram, de quê? De fazer a vontade de Deus. E o Evangelho de hoje, Jesus nos diz: aquele que não faz a vontade de Deus é um homem sem juízo, porque construiu a sua casa sobre a areia. No final, a sua ruína é completa. O que significa a ruína completa? Tudo menos o céu e o purgatório. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Então abramos o nosso coração, sigamos o exemplo de São Francisco Xavier, para que assim como ele, como Santa Teresinha do Menino Jesus, tenhamos esse desejo de levar a Jesus a todas aquelas pessoas que não o conhecem, e assim juntos e sempre fazermos a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.